Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Por um probleminha no áudio e do programa para a gravação dos nossos estudos, o estudo está saindo um pouquinho mais tarde hoje, mas estamos aqui. Com a graça de Deus, conseguimos resolver e estamos aqui com o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de escola dominical. Quero fazer a leitura com vocês, meus irmãos, em Lucas, capítulo 16, a parábola do administrador infiel. Eu vou fazer a leitura do primeiro ao 13º verso. As escrituras dizem assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Nosso Deus, mais uma vez estamos reunidos para estudar a Tua palavra, Senhor. Carecemos da Tua iluminação. Conduza-nos, ó Deus, com o Teu cuidado e que a Tua palavra, Senhor, seja entendida, amada e crida, Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoe a vida de cada irmão que se une nesse momento aqui em oração e conforte, Senhor, corações que estão enlutados, fortaleça, Senhor, corações desesperançosos e, amado Deus, renove cuidado para com cada um desses que enfrentam dificuldades e lutas das mais variadas formas. E assim, nosso Deus, e com o teu fortalecer, eles caminhem para o passo seguinte no seu dia a dia. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, com um hino do nosso inário, depois nós voltamos. Senhor,
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Hoje é o segundo domingo do mês. Normalmente, nesse domingo, nós estaríamos em nosso culto, nós estaríamos hoje, nesse momento, na escola dominical, e é o dia em que traríamos em culto os nossos dízimos, as nossas ofertas de gratidão, e ali demonstraríamos o reconhecimento da provisão de Deus sobre a nossa vida. Ela nos abre a oportunidade, um momento, para falarmos um pouco a respeito da mordomia cristã. E na parábola do administrador infiel, algumas verdades podem ser aprendidas, algumas verdades podem ser conhecidas de cada um de nós, ou, se não reconhecidas, né? Ou conhecidas, elas podem ser relembradas. Uma lição sobre a mordomia. A parábola do administrador infiel, ela nos ensina lições que são muito pertinentes sobre aquele homem mau no sentido de administração. Está em Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13, como eu li ainda há pouco. Vamos para o contexto desta parábola, meus irmãos. Jesus, primeiro, ele está falando aos seus discípulos, e é importante nós entendermos que discípulos aqui não representam apenas os 12 que ele havia escolhido, mas
todos aqueles que começaram e caminharam com Jesus durante o seu tempo de ministério. Aqui estava um grupo deles, muitos uniram-se a ele, caminharam com ele até o final, outros chegaram e saíram, outros se uniram a ele depois de um tempo de caminhada. Então, nós temos aqui como contexto aqueles que estavam caminhando com Jesus além dos 12 que ele havia escolhido. Depois, os personagens centrais dessa parábola são um homem rico, um fazendeiro, que tinha a sua propriedade e suas posses, e um mordomo ou um administrador que cuidava da fazenda e cuidava dos negócios relacionados a ela. E terceiro, a parábola contada por Jesus, apesar de não aparecer ali o título parábola, é uma história que é contada por Jesus com o objetivo de firmar propósitos do reino. Ela vai descrever, então, a crise gerada entre o administrador, que não agiu bem com a sua administração, ele é acusado de desperdiçar os bens do seu senhor e o seu senhor. Então, dentro desse contexto, Jesus, então, ele passa a ensinar aos seus discípulos. Essa parábola não é uma parábola fácil de ser entendida e dificilmente conseguiremos chegar ao entendimento de todo o sentido dela, mesmo porque muitos estudiosos do Novo Testamento, especialistas em parábolas, divergem quanto ao seu entendimento. O que nos dá a parecer que essa parábola ela nos leva em direção ao reino futuro de Deus, com relação ao que teremos no nosso amanhã, dentro daquilo que nós aqui temos trabalhado, temos feito e temos administrado de uma forma adequada ou não, os valores que temos no reino de Deus. Irmãos, algumas coisas interessantes e alguns aspectos bem até de certa forma curiosos em alguns instantes vão se destacar de dentro dela. Então, continuamos aqui. Antes da demissão do administrador, nós observamos que ele procura arrumar uma situação para que ele não ficasse desamparado quando a sua demissão acontecesse. Ele havia administrado mal os valores do seu senhor, os bens e tudo aquilo que estava na sua mão, e isto trouxe um desagravo com relação ao seu patrão. O patrão disse: você não pode continuar mais sendo o administrador, né? E quando ele ouve isso, então, ele pensa no seu futuro, ele pensa no seu amanhã. Como será o meu futuro, o meu amanhã, se ele me despedir? Trabalhar, para mim, não dá. Pedir esmolas, eu tenho vergonha. Então, como é que eu posso me arranjar dentro dessa situação? Nós observamos que o texto nos mostra que esse homem ele acaba cometendo uma fraude contábil em relação ao seu senhor. Ele procura as pessoas que eram as devedoras do seu senhor e ali ele as seduz. Eu creio que essa palavra cabe aqui. Ele seduz essas pessoas para que elas aceitem, então, um benefício em favor delas e contra o credor que é o seu senhor. E desta forma, a intenção dele era garantir que, quando ele ficasse desempregado,
essas pessoas pudessem acolhê-lo em sua casa e ele ficar bem tranquilo por um tempo, ou como alguns afirmam, talvez até para o resto de sua vida. O administrador, ele faz o quê? Ele diminui a dívida de cada um dos devedores do seu senhor. E com a intenção espúria, não é? De ficar na casa deles quando a demissão acontecesse. O que Jesus pode nos, ou quer ensinar aos discípulos naquela parábola e pode ensinar também a nós no nosso tempo. Afinal de contas, a relação discipular ela continua e continuamos como discípulos do Senhor hoje. João 17 nos mostra isso. Quando Jesus intercede pelos discípulos, ele intercedeu pelos seus discípulos ali no passado e por todos aqueles que ainda estariam crendo nele no amanhã, no futuro, e chega seguramente até nós como discípulos dele. Primeiro, meus irmãos, vamos lembrar aqui, um pouco antes, que quando se fala em mordomia, e pensamos em mordomia no sentido amplo da palavra, hoje, quando falamos em mordomia cristã, pensamos geralmente em dinheiro. A mordomia diz respeito a sermos fiéis com o nosso dízimo. Mas é muito mais do que isso. O dízimo é parte do pensamento bíblico sobre a mordomia cristã. Porque nós entendemos, meus irmãos, que soberanamente tudo pertence ao nosso Deus. E que aqui nós não somos donos absolutos de nada. Nós somos pessoas que estão administrando aquilo que nos é dado por aquele que é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a relação do dízimo, que entendemos ser uma obrigação de gratidão do nosso coração, nós vemos que Deus nos dá daquilo que é seu, não dinheiro em si, mas dá-nos, porque Ele é a única fonte real de bem para a nossa vida. Nós nos enganamos muito quando nos entendemos autônomos, absolutos. Quando nós achamos que nós temos tudo pela nossa vontade, pela nossa força, temos tudo pelo nosso próprio esforço. Nossa força, nosso esforço, nossa luta, ela é reconhecida por Deus como necessária, porque Ele assim fez para cada um de nós. No entanto, Ele mostra que Ele é a fonte primária de tudo. Se Ele é a fonte primária, e se, como as Escrituras dizem, dele é o céu, a terra e tudo o que nele há, meus irmãos, somos do Senhor. E o que temos à nossa volta, dentro daquele mandato cultural de Deus, lá de Gênesis, nós estamos aqui para cuidar dos bens do nosso Senhor, e esta é a lição de mordomia. Somos mordomos, somos administradores, e a questão é: somos bons administradores daquilo que é do nosso Senhor, ou não somos bons administradores? Com certeza, olhando para as Escrituras, o ensino ele se aprofunda de uma maneira muito grande. Entanto, nós vemos que a administração do todo, ela acontece através das partes, e somos parte desse todo, ou de todos os filhos de Deus, olhando para cada um de nós dentro do ponto de vista da redenção. Porque depois da queda, meus irmãos, nós sabemos, passamos a ser maus administradores, porque passamos a administrar em benefício próprio. E dessa forma, nós observamos quanto egoisticamente temos causado mal àqueles que estão à nossa volta e à própria criação de Deus.
Primeiro, o que eu quero destacar nesse texto, né, é a diferença que Jesus apresenta-nos aqui entre as habilidades que são desenvolvidas pelos ímpios e as habilidades desenvolvidas pelos crentes. É interessante observarmos isso. Na parábola que nós temos aqui, nós observamos algo interessante. Por isso eu disse que haveria algumas questões curiosas aqui. Nós observamos o Senhor olhando para o administrador e vendo que o administrador não havia cuidado bem daquilo que era seu. E que a atitude do seu mordomo foi uma atitude de má administração e uma atitude de desonestidade quando ele, a gente diz popularmente, né, ele fura o olho do seu patrão para que ele pudesse se beneficiar da situação quando ele comete a fraude fiscal, beneficiando os devedores do seu senhor e prejudicando o seu senhor. É interessante nós observarmos isso, que Jesus ele toma aqui as palavras daquele senhor e o texto diz que ele o chama de uma pessoa esperta, né? Verso 8: elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os descrentes, pelas palavras aqui de Jesus, na sua parábola, e através daquilo que na parábola o administrador diz, Jesus ele destaca que as pessoas que são os ímpios ou os incrédulos, pessoas que não têm relação com Deus, eles demonstram uma sagacidade, uma astúcia quanto às coisas do mundo bem maiores do que a dos filhos de Deus. Isso para a gente pode não parecer nenhuma novidade, afinal de contas, eles podem ser mais sagazes do que nós, mas isso não vai trazer a eles os benefícios que precisam, né? O texto está aqui que eu acabei de citar. Mas a questão é que aqui nós vamos ter uma comparação feita por Jesus que é pertinente a nós. É lógico que Jesus não está aqui valorizando a desonestidade, a impiedade. Não é essa a ênfase dessa parábola em momento nenhum, de forma nenhuma. Nós temos ali a desonestidade, nós temos ali a impiedade por parte daquele homem, né? O seu comportamento ímpio, prejudicando o seu Senhor. Não temos Jesus aqui dando valor a esse ato desonesto, de forma nenhuma. Mas veja só, ele reconhece a astúcia e a habilidade que os ímpios têm para conseguir riquezas. Eu coloquei transitórias, é o que Jesus nos fala quando ele recomenda não acumularmos tesouros aqui, mas acumularmos tesouros no céu. Transitório porque passa. Transitório porque o que se tem hoje, amanhã não se terá. E assim, quando se parte também desse mundo aqui, nada se leva, tudo se fica aqui, se deixa. E mesmo, meus irmãos, aquilo que temos agora, nós conseguiremos conservar por algum tempo, mas será por algum tempo. Então, a transitoriedade do nosso viver é uma realidade, né? Então, Jesus ele reconhece ali nas palavras, na parábola que ele conta, a astúcia e a habilidade dos ímpios. Essa astúcia, essa habilidade que eles têm para conseguir enriquecer, para conseguir coisas que são para eles importantes no momento. Mas vejam só,
Jesus aqui, ele não está elogiando, exaltando aquele administrador pela desonestidade dele. Mas porque, olha, porque ele é muito estudo, ele é muito sagaz, ele é muito esperto, preparando a sua cama para o seu amanhã. É o que ele está fazendo. Diz, olha, você é muito esperto, você é muito astuto com relação a isso. Ora, vejam essa expressão do William Hendrickson, né, um comentário de Lucas. Tem por ênfase no registro do verso 8 é que, com respeito às questões do mundo, os mundanos são de longe mais astutos e sagazes do que os filhos de Deus em relação às questões que afetam a salvação. E aqui está o que é interessante para que nós observemos. Parece-nos que Jesus ele olha ali para aquelas pessoas e quer ensiná-las o valor da habilidade para lidar com tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Segundo Hendrickson, o que Jesus está mostrando ali é que as pessoas que não têm nenhuma relação com Deus, elas são mais hábeis para tratar das coisas que lhes dizem respeito. São passageiras, são transitórias para conseguir esses bens que vão se estragar com o tempo, do que os filhos de Deus em cuidar das coisas que são eternas, cuidar dos valores eternos do reino. Irmãos, dá-nos a impressão de que, em se tratando dos valores do cotidiano, e aqui entra sim o uso dos dons dados por Deus aos filhos dele, mas mostra que a habilidade que também é dada àquele que ainda não é um regenerado, que ainda não conhece o Evangelho, é que, meus irmãos, a habilidade que essas pessoas têm e como usam essas habilidades vai muito além da habilidade que nós, como filhos de Deus, temos para tratar com as coisas eternas, para tratar com os valores espirituais, para tratar com os valores do reino. A gente brinca com algumas expressões, mas elas têm o seu fundo de verdade. Há muitas situações em que nós, como filhos de Deus, dizemos: é para Deus mesmo, Deus entende. Isso para justificar nosso relapso, comportamento, a nossa falta de motivação, de vontade ou de interesse de fazer algo de maneira mais primorosa, de não nos envolvermos com a responsabilidade que temos e jogarmos nas mãos de Deus. Deus sabe, Deus cuida, Deus fará. E nós, meus irmãos, nos atemos a isto e não nos envolvemos com mais profundidade na prática da verdade, das verdades do reino e no cuidado daquilo que Deus coloca em nossas mãos para administrar. Lembre-se que a administração dos valores do reino envolve pessoas. Afinal de contas, tudo que estiver aqui vai ser refeito. Deus vai mudar tudo e transformar tudo dentro de uma qualidade que originalmente tinha e era antes que o pecado viesse sobre nós e Deus amaldiçoasse a tudo. Nós olhamos para a parábola e vemos Jesus falando isso. Ele diz: os ímpios são bem mais dedicados e habilidosos em cuidar dos
valores terrenos e mundanos do que vocês com as verdades e as realidades que são eternas e que não passarão. Sério pensarmos nisso. Que não é só uma questão de realizarmos algumas atividades, mas ter um cuidado e um grande cuidado com todos os valores do reino e que envolvem não apenas a questão religiosa, porque a questão religiosa é suporte para a vida espiritual que nós devemos ter com Deus. Mas esse cuidado com aquele que está à nossa volta no exercício dos dons que Deus o deu, para que ele cresça, amadureça e se fortaleça como uma pessoa madura na fé. O bispo anglicano J. C. Riley afirma o seguinte, que a diligência de pessoas mundanas em referência a coisas terrenas deveria envergonhar a indiferença de muitos crentes em relação às coisas da eternidade. Deveriam realmente. As palavras de Jesus devem ser guardadas em nosso coração e elas devem produzir frutos em nossas vidas. Isso é certo, isso é seguro, meus irmãos. 2. Fidelidade e integridade cristã não depende de quantidade. Quando nós falamos em mordomia, nós falamos em cuidar. E a relação desse cuidado não envolve a quantidade daquilo que temos para administrar. O texto nos diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? A fidelidade, meus irmãos, ela não está condicionada ao pouco ou ao muito para se administrar. De forma nenhuma. Ela está ligada ao caráter, ela está ligada ao coração de cada pessoa. Ela está ligada à consciência que tem de que ela simplesmente tem nas mãos algo que não é seu e que precisa cuidar bem, seja pouco ou seja muito. Isso significa que se interessar em cuidar bem daquilo que é pouco, se cuidará também do que é muito. Vamos lembrar que quando nós falamos em fidelidade, nós falamos em administração e quando falamos em administração, nós falamos em fidelidade para com aquilo que estamos administrando. As coisas pequenas são a melhor prova de fidelidade na vida do Filho de Deus. É nos detalhes. Cuidar com apreço daquilo que é próprio, do próprio exige o cuidado. Não porque é pouco que se deve desprezar. Às vezes nós olhamos para a nossa atitude diante do que, de certa forma, é uma fraude também contra o consumidor. Quando nós chegamos no mercado e encontramos lá R$ 9,99 e a gente vai pagar e dizer R$ 10. Um centavo ele se perde, e nós dizemos, não, mas é muito pouco. Sim, é muito pouco. Mas, e às vezes, meus irmãos, nós olhamos para aquilo que envolve a nossa vida dentro do reino e por ser pouco, nós desprezamos em cuidado. Coisas pequenas
quando são cuidadas, elas mostram que realmente há fidelidade na vida de alguém. Nós temos a tendência de desqualificar aquilo que é pequeno, aquilo que é simples e aquilo que é humilde, e é um tremendo de um erro, porque Jesus ele valorizou aquilo que era humilde. O profeta diz que nós não devemos desprezar o dia dos humildes começos. Nós não devemos desprezar as pequenas coisas. Jesus não está defendendo em momento algum a infidelidade e a desonestidade nesse texto, em nenhum momento. Ele simplesmente faz uma comparação e ele mostra, como diz o Healy, que nós deveríamos nos envergonhar, porque quando olhamos para a atitude das pessoas que não conhecem o Evangelho, a dedicação delas, cuidado que elas têm, a sagacidade para garantir o seu amanhã e uma sagacidade por aquilo que vai ficar, ele diz e mostra que nós deveríamos ter um zelo ainda maior com as verdades eternas. De forma contrária, ele afirma que se uma pessoa é digna de confiança no manejo de coisas de pequena importância, também pode ser de confiança quanto às coisas maiores, aquilo que tem maior valor. Se pode, meus irmãos, confiar em alguém em relação ao primeiro ponto, nem tampouco com relação ao segundo ponto. Vejam que o texto diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Terceiro, esse segundo, nós encontramos ali uma comparação que deveria nos envergonhar, olhando para nossa relação equivocada de valorização com relação ao que Deus coloca em nossas mãos para administrar. Nós observamos o seguinte, um terceiro aspecto, que não dá para, ao mesmo tempo, servir a dois senhores. É onde o texto que temos nas mãos vem terminar. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se não houver fidelidade na administração do que Deus nos deu para administrar, podem ter certeza que nós não teremos condição de cuidar daquilo que não é nosso. Né? Na parábola nós temos isso. E aqui nós observamos, meus irmãos, afinal de contas, a quem servir? Ao nosso Senhor ou servir a nossa ganância? Né? Grande dúvida e grande interrogação que tem confundido a muitos. Vejam só, o que nós temos aqui no verso 13, nós encontramos no Sermão do Monte. Jesus disse: não dá para servir a dois senhores, porque ou se agradará a um e entristecerá o outro, ou vice-versa. É impossível que alguém consiga uma devoção sincera a dois senhores. Não dá. Olha esta citação do J.C. Healy. A tensão psicológica que se produz na alma de uma pessoa que imagina por algum tempo poder amar e servir a ambos os senhores, se torna tão grave e insuportável que em atitudes, em palavras e atos, mais cedo ou mais tarde começará a mostrar onde está a sua verdadeira lealdade. Meus irmãos, o nosso autor aqui, ele diz que a tensão que vai surgir dentro do coração de alguém, ela é tão grande, mas tão grande,
que vai chegar um momento, meus irmãos, que ela vai começar ela vai deixar transparecer de fato o que está dentro do seu coração e a quem ela serve. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. É o que as escrituras dizem. E onde está o nosso coração, meus irmãos, estará também a nossa lealdade, a nossa devoção. Isso vai se externar. Isso vai para fora. Nós não vamos conseguir guardar isso dentro de nós eternamente. Ninguém vai conseguir fazer isso. Um Senhor ou outro vai triunfar. Um vai triunfar sobre o outro, não tenha dúvida nenhuma disso. Deixa eu citar dois exemplos aqui, caminhando para encerrar o nosso estudo desta manhã. Um exemplo. Coloquei aqui Barra Bonita, que envolve um tempo que saía com o meu pai, meu irmão, para a gente pescar. No domingo, em casa, a gente comia macarrão com frango. Pescoço de frango, costas de frango, pé de frango feito no molho de tomate, bem feitinho, bem saboroso. E era prato de domingo da gente. Nós comíamos e depois do almoço meu pai sempre nos chamava para fazer alguma coisa. E muitas vezes nós saímos em Botucatu e íamos até a Barra Bonita para pescar. Isso já tem bastante tempo, mais de 40 anos atrás, muito tempo. A Barra Bonita e Igaraçu do Tietê eram muito diferentes e nós íamos lá. Tinha uma prainha em Igaraçu do Tietê, a gente nadava um pouco na prainha, a gente pescava por ali, ou às vezes íamos até a Barra Bonita e nós íamos pescar no Porto de Areia. E do lado do Porto de Areia, nós tínhamos embarcações, eram barcos de pescadores que ficavam ali ancorados, ficavam amarrados com uma corrente e eles não faziam conta que a gente fosse lá e sentasse naqueles barcos para pescar ali do lado. E foi uma determinada vez, estava meu pai, estava eu, meu irmão e um tio. E nós estávamos ali pescando junto daqueles barcos. Ficava um ancorado ao lado do outro ali. E enquanto nós estávamos pescando, pescador tem aquele negócio, né? Começa a pescar de um lado, parece que não está muito bom, quer mudar para o lado do outro, ou o outro pescador está pescando num certo lugar, está pegando e ali não está pegando, quer mudar para lá. E desta forma, o meu tio, que estava num barco, os barcos paralelos, um do lado do outro, ele resolveu sair de um barco e ir até o outro. Os barcos estavam amarrados com uma corrente na ponta, na parte da frente dele, no bico do barco. E havia uma estaca muito bem firmada no chão, uma argola e ali uma corrente que prendia o barco. Então ele ficava preso com pouco movimento, mas ele tinha movimento lateral. E eu estava num barco, meu tio estava num outro, ele resolveu mudar de barco. Já viram aquela expressão, pé em duas canoas? Literalmente foi o que aconteceu. Ele saiu de um barco, colocou o pé em um deles e o pé no outro barco. E esse barco ele foi afastando até o ponto do meu tio cair dentro d'água. Foi o maior banho, né? Se divertiu muito, nós demos muita risada, mas entendemos o que significa essa expressão. Não se pode ter o pé em duas canoas. Não dá. É o que Jesus está dizendo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar com o pé em duas canoas, porque elas vão se afastar e vai se cair dentro d'água. Um outro exemplo está em Judas.
que foi um dos discípulos chamados por Jesus, Judas Iscariotes. Judas, como discípulo, ele caminhava com o Senhor. E junto desses discípulos que caminhavam estavam os judeus, particularmente os fariseus, que estavam incomodados, grandemente incomodados com o ensino de Jesus. E eles tentaram pôr um fim na vida de Jesus. Tentaram de muitas formas, mas não conseguiram. E a forma que eles conseguiram foi comprar um dos discípulos do Senhor. Judas era o administrador dos bens do grupo, ou o guardador dos bens, não o administrador, mas aquele que guardava os recursos da equipe. E Judas, meus irmãos, ele foi seduzido pelos fariseus a trair e a entregar a pessoa de Jesus. Aí fica a situação. E Judas, ele ficou entre a cruz e a espada. Deus ou o dinheiro? Jesus, o homem Deus, ou as moedas de prata que estavam sendo oferecidas a ele? Meus irmãos, as Escrituras nos dizem que Judas tomou o caminho do dinheiro. E ele toma o caminho do dinheiro e ele passa a servir ao dinheiro ao invés de servir a Jesus. Esse tem sido o desafio para a nossa vida. E não precisa ser necessariamente dinheiro em espécie. Precisamos pensar em dinheiro como valor que se coloca no banco, mas qualquer outro bem que tome conta da nossa vida no lugar de Deus, mostra que não dá para abraçar os dois de forma nenhuma. E aqui está Mamon, a riqueza. Deus diz: não dá para servir a mim e servir a riqueza, não tem jeito. Porque ou você vai para um lado ou para outro, você não vai conseguir ser devoto dos dois lados, é impossível. Quando nós olhamos a questão da administração, da mordomia dentro do reino, entra sim a questão financeira e junto dela está atrelada toda a soma de outras questões que envolvem, meus irmãos, bens, patrimônio. E um patrimônio que vai nos seduzir e vai nos fazer resolver, decidir. Firmar o nosso coração para saber em que canoa estará o nosso pé. Conclusão: que em todas as coisas Cristo tenha a primazia, deveria estar separadinho ali, a primazia. Palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, somos mordomos. Nada daquilo que temos de fato é absolutamente nosso. Deus nos dá a nossa vida para administrarmos, a família para que administremos, trabalho, os bens e até mesmo a comunidade da fé. E a questão é: a nossa devoção estará em Deus, fato, ou ela estará na ganância, no egoísmo e no egocentrismo de cada um de nós?
nós não conseguiremos servir as riquezas, valores e bens que colocamos em nossos corações, deixando que Ele se assenhore de nós. Porque Ele vai se assenhorar de nós. Deus nos dê consciência e maturidade para entendermos que tudo aquilo que Deus tem nos colocado nas mãos, Ele tem colocado para que nós administremos. E é importante nós vermos que Jesus também não está afirmando que aquilo que nós fizermos de material aqui vai garantir-nos no reino eterno. De forma nenhuma. Mas aquilo que nós vivemos aqui, a maneira como aqui administramos, com certeza e seguramente terão reflexo na eternidade, porque as nossas obras nos acompanharão. Deus abençoe e Deus sustente e nos fortaleça na pessoa amada de Cristo Jesus. Amém. Seja um bom mordomo. Não tenha o pé em duas canoas. E lembre que se a boca fala do que o coração está cheio, cedo ou tarde, a nossa devoção se externará. Que Deus os abençoe. Amém. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente, será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Parabéns a todos vocês, aniversariantes desse mês. Deus cuide de vocês, Deus os abençoe. Deus renove-os em graça, sabedoria e cuidado. Depois da bênção, recebam a nossa homenagem, nosso abraço, mesmo que seja virtual, mesmo que seja de longe. Nosso Deus, nossa gratidão, Pai, por tudo aquilo que temos. Obrigado porque tudo vem do Senhor como fonte de todas as coisas. Trabalhamos, é com o esforço do nosso trabalho que vem o salário, é do salário, Senhor, que vem a condição para comprar aquilo que temos, para nos manter, nos sustentar. O Senhor é aquele que nos dá saúde, nos dá vida,
É aquele que nos abre portas para o trabalho, é aquele que continua dando-nos saúde e condição para desfrutar de tudo. E Senhor, no que diz respeito ao nosso salário, o Senhor tem nos mostrado que, seja pouco ou seja muito, a fidelidade não está na quantidade, Senhor. E que naquilo que é pouco ou pequeno, havendo fidelidade, haverá também naquilo que for maior, Senhor. E te bendizemos por isso. Porque 90% tem sido bênção do Senhor sobre nós, para que caminhemos, Senhor, em uma vida de fidelidade. Obrigado por tudo que tem nos dado, pelo que temos recebido do Senhor, pela bênção, Senhor, de tudo aquilo que está à nossa volta. Particularmente, ó Deus, essencialmente e acima de tudo, as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta e que tem nos desafiado a administrarmos de maneira santa os relacionamentos que se originam, Senhor, dessa vivência. Guarde, Senhor, a nós, fortaleça-nos pessoalmente e fortaleça também, Senhor, os nossos familiares, pessoas que estão próximas de nós, a grande família da fé. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te renove, Deus te guarde, Deus fortaleça a sua vida. Parabéns! Queremos dedicar essa música a você, aniversariante de hoje. Deus te abençoe. Parabéns pra você, parabéns pra você. Hoje está fazendo mais um ano que você está vivendo. Hoje é seu aniversário, é motivo de alegria, nós também regozijamos, Deus foi bom para você. Hoje, relembrando o ano findo, muitas coisas vêm à mente, não foi sempre um mar de rosas, houve lutas, nós sabemos, também pranto e até tristezas, talvez para te provar, Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não lhe sorriu, mas o importante, Deus se fez presente nesse ano que você viveu. Nós estamos aqui, juntos para pedir, numa só voz a Deus, isso para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno